alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que possamos entendê-la, Senhor, e tirar lições para a nossa vida, e que possamos, ó Deus, sempre anunciar essa mensagem do Cristo vivo, do Cristo ressurreto, do Cristo que venceu a morte que é o pior, ó Deus, inimigo do homem, ó Deus, o pior terror dos seres humanos, porque o último inimigo a ser destruído vai ser a morte, diz a Tua palavra, e nós sabemos que ela vai ser lançada na consumação dos séculos para dentro do lago de fogo. Essa é a nossa oração. Ó Deus, que o Senhor esteja edificando o Teu povo e enchendo o nosso coração de fé e esperança, porque se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Enche o nosso coração, Senhor, a cada dia, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Nietzsche foi um grande filósofo, um filósofo ateu, um filósofo que era filho de um pastor protestante, luterano, mas Nietzsche ele se enveredou pelo caminho do ateísmo. Ele diz que Deus está morto. Ele diz que o Evangelho, né, morreu na cruz juntamente com Cristo. No entanto, meus irmãos, o cristianismo é a religião do túmulo vazio, da cruz vazada. Na verdade, quem de fato morreu? Nietzsche ou Deus? Uma vez que Cristo está vivo, Ele morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. A ressurreição é o centro da fé. E sem a ressurreição, a história marcante de Jesus de Nazaré fica sem nexo, sem norte, sem final. Jesus Cristo 2 vezes nasceu, em Belém para uma vida de sofrimento, uma vida de fraqueza. Segunda vez nasceu da sepultura para a glória. E por essa razão nós podemos contemplar a glória da ressurreição de Cristo. Primeiro, meus irmãos, a ressurreição de Cristo revela a vitória de Cristo sobre a morte. Ele venceu a morte não pôde detê-lo no túmulo, ele quebrou os grilhões da morte, ele é vencedor sobre a morte. E se Cristo não tivesse ressuscitado, ele seria um derrotado. Contudo, ele ressuscitou, ele derrotou a morte não tem a última palavra, Cristo tem a última palavra, tragada foi a morte pela vitória. Por isso nós podemos dizer, ô glória, Jesus venceu a morte. Vamos dizer isso comigo? Ô glória, Jesus venceu a morte. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a ressurreição de Cristo criou a fé da igreja. A ressurreição é um fato, não é uma lenda, não é um mito, não é algo fantasmagórico. A igreja não crê numa farsa. O fato criou a fé. Não foi a fé que criou o fato, mas foi o fato da ressurreição que criou a fé. E nós podemos ver que as aparições de Cristo não foram alucinações na mente dos discípulos, como diz Renan, a paixão de uma alucinada, referindo-se a Maria Madalena, dá ao mundo um Deus ressuscitado.
Mas os apóstolos não estavam alucinados, eles viram o Cristo ressurreto com os seus próprios olhos, eles apalparam o Cristo ressurreto com as suas próprias mãos, e eles comeram com Cristo pão e peixe, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho, disse Jesus para os seus discípulos. A ressurreição de Jesus é verdade comprovada. A Bíblia diz que ele se apresentou vivo aos discípulos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. E ele se manifestou primeiro a Maria Madalena. Maria Madalena foi a primeira mulher que viu Cristo. Maria Madalena era uma mulher que era possessa por 7 espíritos malignos, mas essa mulher foi transformada por Jesus, foi alcançada por Cristo, e ela tinha um amor profundo a Cristo, porque Cristo entrou na sua vida, e ela foi ao túmulo, e quando ela foi ao túmulo, não tinha mais a pedra foi removida, e Jesus não estava ali, e o próprio Cristo se apresentou para ela como Cristo ressurreto. Jesus também se apresentou às mulheres que voltavam do túmulo, aos 2 discípulos a caminho de Emaús, ao apóstolo Pedro, aos apóstolos sem a presença de Tomé, a Tomé com os outros apóstolos, porque Tomé falou o seguinte: olha, eu só creio se eu vi, eu tenho que enxergar, eu tenho que tocar, eu tenho que colocar o meu dedo em suas chagas, eu tenho que chegar a minha mão no lado da lança que furou o seu lado, e Jesus apresentou vivo. Eles estavam no cenáculo, Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. E chegou para Tomé: chega aqui o teu dedo nas minhas chagas, chega também a sua mão do meu lado. Ele disse: Senhor meu e Deus meu. E o Senhor Jesus disse: porque me vistes, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus também se apresentou na praia do mar de Tiberíades, o mar da Galileia, ao discípulo Tiago, aos 11 em um monte da Galileia, a mais de 500 irmãos de uma só vez, aos 11 no dia da ascensão. E Jesus, quando foi assunto aos céus, os discípulos ficaram olhando Jesus desaparecendo nas nuvens, e daqui a pouco desceram 2 anjos e disseram: por que olhais para as alturas? Esse que foi, assim virá no último dia para buscar a sua igreja e consumar toda a obra da redenção. A igreja, meus irmãos, é cheia de fé, de fato, porque Cristo ressuscitou. Ô glória! O Cristo vivo fundou a igreja. Vamos a isso comigo? Ô glória! O Cristo vivo fundou a igreja. Esse fato da ressurreição criou a igreja. A igreja existe porque Cristo está vivo. Senão essa igreja não existiria. Mas em segundo lugar, nós vimos que Cristo criou a fé da igreja, mas em terceiro, a ressurreição de Cristo revela que o cristianismo é a única religião verdadeira. Nenhum fundador de religiões ressuscitou, exceto Cristo. Buda não ressuscitou, Maomé não ressuscitou, Confúcio não ressuscitou, Allan Kardec não ressuscitou, mas Cristo ressuscitou. E se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa pregação, pois a nossa doutrina seria uma ilusão, a nossa religião seria um passatempo sem sentido. Não faria sentido a gente se reunir na escola dominical, no culto à noite, não faria sentido a pregação do evangelho. Mas o cristianismo é a única religião verdadeira, não existe outra. Só o cristianismo responde todas as indagações da alma humana. Os fundadores das seitas morrem, mas não ressuscitam. Mas Cristo disse que morreria, mas no terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e assim aconteceu. Cristo morreu, veio para morrer a pior morte, a morte de cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte. O cristianismo é a única religião verdadeira. Oh glória! Porque o cristianismo é a única religião verdadeira. Mas vejam bem, em quarto lugar, meus irmãos,
que a ressurreição de Cristo revela a nossa esperança, que a nossa esperança não se limita apenas a esta vida. Nós vivemos aqui muito pouco neste mundo. 70, 80, 90, 100. 100 anos. Quem tem 100 anos aqui? Quem tem expectativa de viver até os 100 anos aqui, levante a mão. Olha, muita gente levanta a mão. Está vendo? Que bênção. Mas mesmo assim é muito curto. 100 anos atrás ninguém estava aqui. E daqui a 100 anos, nenhum de nós estará aqui. Então, meus irmãos, se a gente só tem esperança em Cristo apenas nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nós devemos ter uma esperança além desta vida. Este mundo não é tudo o que existe para nós. Um dia nós partiremos desta vida e vamos deixar tudo para trás. A casa que você construiu, o carro que você comprou, a joia que você tem, o dinheiro que você tem na poupança, tudo vai ficar para trás. Este mundo não é tudo o que existe. Nós temos uma esperança além desta vida. As coisas que a gente apalpa, tudo passa. Por isso nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Porque Deus tem o melhor para nós. Se a nossa esperança fosse apenas para esta vida, diz Paulo que nós somos dignos de pena, de dó. A ressurreição de Cristo garante que a nossa esperança está além da morte, além do túmulo. É muito triste, meus irmãos, quando a gente sepulta um ente querido e a gente não tem esperança além daquela tumba. Mas nós temos esperança além daquela tumba. Temos o nosso futuro garantido com Cristo. Olha o que Jesus diz. Jesus diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus está preparando uma grande cidade, e essa cidade é chamada em Apocalipse da Nova Jerusalém. E ele foi preparar este lugar. E quando ele vier, a Bíblia diz que esta Nova Jerusalém vai vir para a nova terra e novos céus que ele vai criar, nos quais habita a justiça. Ah, que coisa maravilhosa! A esperança do crente é imortal, meus irmãos, porque Cristo está vivo. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. E o texto que nós lemos aqui em 1 Coríntios diz o seguinte: visto que a morte veio por um só homem, em Adão todos morrem. Porque por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas, por meio de um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Jesus, quando ressuscitou, ele recebeu um corpo glorificado, um corpo imortal, um corpo ressurreto, um corpo que nunca mais vai morrer. De igual forma, quando Jesus vier, ele vai nos dar um corpo incorruptível, um corpo sem pecado, um corpo imortal, um corpo glorificado. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos, como nós viveremos? Viveremos sem medo. A morte é o terror de todos os homens, mas a morte não tem a última palavra, Cristo tem a última palavra. A morte de Cristo foi o fim de sua humilhação, mas ao mesmo tempo o caminho de sua exaltação. A ressurreição foi o primeiro passo da exaltação de Cristo. A ressurreição é o primeiro passo da exaltação de Cristo. Porque Cristo vive, nós podemos crer no amanhã, como nós cantamos aqui. Não precisamos viver com medo, Cristo vive. Não precisamos ter medo da morte, medo do futuro, medo das perseguições,
medo das aflições, medo das enfermidades, medo das pandemias, porque Cristo vive. E se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Nós devemos viver sem medo. Porque o medo traz tormento, o medo atrofia, o medo causa pânico, o medo traz incerteza, o medo paralisa, mas nós devemos viver sem medo, porque o nosso Cristo vive. Oh, glória! Cristo vive. Mas em segundo lugar, meus irmãos, como nós viveremos? Pregando a mensagem da ressurreição. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, a prática de pregação é perda de tempo. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé está baseada numa mentira, num engodo, numa ilusão. Se Cristo não ressuscitou, estamos fundamentando a nossa fé em algo vazio e sem sentido. A ressurreição de Cristo deu ousadia aos apóstolos, aqueles que estavam com medo no cenáculo. Depois da ressurreição, eles saíram para anunciar, e a Bíblia diz que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça. Que possamos testemunhar desta mensagem da ressurreição. Os apóstolos anunciavam um Cristo vivo, um Cristo que saiu do túmulo no terceiro dia, um Cristo exaltado à direita de Deus Pai, um Cristo presente na vida da igreja. Nós devemos anunciar essa mensagem ao mundo. Por quê? Porque Cristo está vivo, porque Cristo vive. Nas grandes religiões, os seus líderes estão mortos. No islamismo, por exemplo, o islamismo não tem cântico, eles não cantam, só oram. Só oram em cima de um tapete virado para Meca. Não tem alegria no islamismo, porque Maomé está morto e sepultado em Meca. No budismo, Buda está morto e sepultado na China. No espiritismo, Allan Kardec também está morto e não ressuscitou. No entanto, o nosso Cristo está vivo. Ele foi sepultado em Jerusalém, na tumba de José de Arimateia, mas ressuscitou no terceiro dia. A pedra foi removida e Cristo saiu ressurreto e apareceu às mulheres, apareceu aos apóstolos, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Cristo vive. Foi a ressurreição, meus irmãos, que transformou o medo de Pedro em coragem, a dúvida de Tomé em fé. Foi a ressurreição que mudou o sábado em domingo. É por isso que nós nos reunimos no domingo para celebrar a ressurreição de Cristo. O povo da antiga aliança se reunia no sábado por causa da criação, mas o povo da nova aliança se reúne no domingo por causa da ressurreição. Foi a ressurreição que transformou o remanescente judaico na igreja de Cristo. E foi a ressurreição que transformou Paulo, o Saulo, perseguidor, fariseu. E Deus o transformou em Paulo, o apóstolo, e transformou a sua perseguição em pregação. Por isso nós devemos pregar a mensagem da ressurreição sempre, em todo o mundo, porque o nosso Cristo vive. Louvado seja Deus. Vamos colocar em pé? Que Deus possa encher o nosso coração de alegria, de abundante graça, nessa certeza, meus irmãos, que a nossa esperança está além desta vida. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Você que crê nesse Cristo vivo, sabe que Ele quem pode salvar o seu filho, a sua filha, o seu irmão, o seu parente. Quantos na sua casa estão perdidos, como a dracma perdida, como o filho perdido? E só esse Cristo vivo pode salvar os seus parentes que estão caminhando a passos largos para o inferno, e que eles possam conhecer o poder do Cristo vivo. Oremos com o pastor Rui. Ele